O livro de Provérbios é conhecido por suas frases curtas e cheias de sabedoria prática. Mas por trás de sua aparente simplicidade, encontramos declarações que nos deixam perplexos e nos fazem refletir profundamente. Como entender, por exemplo, quando o texto afirma que até o ímpio foi feito para o dia do mal? Ou ainda, que morte e vida estão no poder da língua? Será que a Bíblia ensina que nossas palavras têm poder criador? E o que dizer de passagens ainda mais intrigantes, como a ordem de dar bebida forte ao que perece? Ou o estranho conselho de amontoar brasas sobre a cabeça do inimigo? Essas e outras questões revelam que Provérbios não é apenas um manual de sabedoria cotidiana, mas um verdadeiro tesouro de enigmas que exigem discernimento. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos nas passagens mais difíceis deste livro, confrontando interpretações populares e descobrindo o que realmente a palavra de Deus quer nos ensinar. Mas há algo ainda maior que precisa ser dito neste momento. Quando falamos de sabedoria, não podemos ignorar o movimento que, ao longo da história, reivindicou para si a herança de Salomão e do Templo de Jerusalém. Eu estou falando da maçonaria. Muitos acreditam que a maçonaria nasceu a partir dos símbolos e ensinamentos ligados ao rei Salomão e ao seu templo. E como vimos em nosso curso de formação política, a influência dos maçons do golpe republicano que derrubou a monarquia no Brasil, este é o momento perfeito para expor a verdade sobre esse tema. Por isso, além da análise bíblica que faremos aqui, vamos disponibilizar para vocês um curso especial de 4 aulas. A Maçonaria Revelada, os arquitetos da modernidade. Neste curso, você terá acesso a informações que nem mesmo a maioria dos maçons conhece. Vamos desvendar as origens da maçonaria, seus símbolos, suas doutrinas e sua influência na política e na sociedade moderna. Este curso fará parte tanto dessa série, Apologética em Defesa da Fé, quanto da série Redescobrindo o Brasil, por causa de sua enorme relevância. Infelizmente, muitos cristãos, inclusive líderes, acabam se envolvendo com a maçonaria por pura ignorância, sem compreender o que ela realmente significa. Mas neste curso, que disponibilizaremos de forma gratuita, você terá acesso a um conteúdo sólido e histórico que abrirá os seus olhos e te capacitará a defender a sua fé diante dos argumentos usados pelos maçons. Então preparem-se, porque agora nós mergulharemos nos enigmas de Provérbios e a partir da próxima aula vocês terão acesso a todos os segredos por trás da maçonaria, um dos movimentos mais influentes da modernidade. Antes de começarmos, eu peço que vocês façam 3 coisas muito simples. Já deem um like, porque isso é muito importante para o canal. Além disso, faça um comentário, pode ser um simples emoji, isso ajuda muito. E após aqui assistirem esse conteúdo, se acharem que ele foi de grande valia para vocês, por favor, compartilhem, tá bom? Isso é imprescindível para o crescimento do canal, para que essa mensagem alcance outras pessoas que estão precisando ouvir o que vocês ouviram agora. E é claro, se você ainda não conhece o canal, você não sabe que nós somos uma produtora de cursos completos. Portanto, é só clicar no link aqui embaixo na descrição desse vídeo para conhecer os nossos cursos e desenvolver uma vida intelectual sólida, firmada sobre a rocha. Eu me rirei na vossa perdição, zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta. Sobrevirá a vós aperto e angústia. Você já leu esse texto e ficou desconfortável? Afinal, como Deus pode rir da desgraça dos ímpios? Será que ele sente prazer na condenação do homem? A chave está em entender a linguagem antropomórfica e antropopática, usada com bastante frequência no texto bíblico, conforme já vimos antes em nossas análises dos livros bíblicos. A linguagem antropomórfica é um recurso poderoso que atribui a seres não humanos, como Deus ou animais, formas e características físicas humanas, tornando o entendimento dessas realidades mais acessível para nós. Já a linguagem antropopática vai além, conferindo a esses mesmos seres sentimentos e emoções humanas, aproximando o divino ou o abstrato da nossa experiência emocional. Ambos os recursos são usados para traduzir conceitos complexos e espirituais em imagens e sentimentos que podemos compreender, facilitando a conexão com o invisível através da familiaridade do humano.
O livro de Provérbios, como toda a literatura sapiensal hebraica, usa figuras de linguagem fortes e até chocantes para transmitir verdades eternas. No hebraico, a palavra traduzida como rir é sahak, que pode significar zombar, escarnecer, rir em desprezo. Não significa que Deus sente prazer no sofrimento humano, mas que a insensatez do ímpio, que rejeita repetidamente a sabedoria, torna-se motivo de vergonha e escárnio. É uma ironia divina. Aqueles que zombaram da sabedoria, no fim serão zombados. A ideia não é de prazer, mas de justiça poética. É como se Deus dissesse: vocês rejeitaram o meu chamado tantas vezes que no dia da angústia não haverá resposta. Essa linguagem é semelhante à usada pelos profetas. Quando o juízo chega, já não há espaço mais para arrependimento. Deus não se alegra na morte do ímpio, conforme Ezequiel 33, versículo 11, mas também não anula sua justiça. O riso aqui não é de crueldade, mas de advertência. Deus está mostrando que a oportunidade de ouvir a sabedoria não é eterna. Se desprezarmos hoje, amanhã pode ser tarde demais. A pergunta é: estamos ouvindo o chamado da sabedoria ou estamos adiando a resposta? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Este texto tem sido usado e abusado por coaches motivacionais e até mesmo por pregadores da chamada teologia da prosperidade. Você provavelmente já ouviu alguém dizendo assim: se você der a Deus o seu melhor, Ele vai multiplicar as suas riquezas, vai encher sua conta bancária, vai te fazer prosperar além da média. Mas será que era isso que o sábio de Israel queria dizer? Será que Deus se comprometeu a fazer prosperar financeiramente ou até transformar os seus filhos em milionários, desde que eles entreguem o dízimo e as ofertas? A resposta é não. Vamos ao contexto. No mundo agrícola de Israel, as primícias, rezit, em hebraico, eram a primeira parte da colheita entregue ao Senhor. Isso era um ato de fé, porque significava confiar em Deus sem saber como seria o resto da safra. O princípio não era de barganha, mas de dependência. O texto, então, nos está oferecendo um contrato financeiro com Deus, mas mostrando um princípio espiritual. Quando reconhecemos que tudo pertence ao Senhor e usamos nossos recursos com temor e obediência, Ele nos sustenta. A promessa de celeiros cheios deve ser entendida num contexto da aliança de Israel, em que bênçãos materiais estavam ligadas à fidelidade no pacto, conforme Deuteronômio 28. Mas no Novo Testamento, Paulo explica que a provisão de Deus não visa enriquecer alguém, mas sim suprir com abundância para toda boa obra, conforme 2 Coríntios 9, versículos de 6 a 8. Portanto, usar esse texto para vender uma fórmula de enriquecimento é distorcer a palavra de Deus. O objetivo não é criar milionários cristãos ou pessoas financeiramente independentes, mas formar corações generosos, desapegados e confiantes no Senhor. O desafio aqui não é quanto eu dou para receber, mas quanto eu confio em Deus a ponto de entregar. O coach promete prosperidade financeira. A Bíblia promete provisão suficiente e vida abundante em contentamento. A verdadeira prosperidade não é ter celeiros lotados de trigo, mas viver sem falta naquilo que Deus considera necessário para nós. Nesta série, há um vídeo especial sobre os dízimos que todos deveriam assistir. Faça isso para que sua compreensão sobre isso seja muito mais profunda e para que você não se deixe levar pelas vãs promessas de pessoas que não conhecem a Deus nem o poder transformador de sua palavra. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que significa guardar o coração? Será que é apenas proteger os sentimentos? Na cultura hebraica, o coração não era apenas sede das emoções, como pensamos hoje. Para os antigos, o coração era o centro da pessoa. Intelecto, vontade, consciência, decisões. Guardar o coração, portanto, significa vigiar a mente, vigiar os pensamentos, vigiar as intenções e os desejos mais profundos. É como colocar um muro de proteção sobre aquilo que governa todas as nossas escolhas. A imagem das fontes da vida sugere um manancial de água no deserto. Se a fonte estiver contaminada, toda a vida ao redor perece.
Assim é com o coração. Se ele for corrompido, tudo mais, palavras, atitudes, relacionamentos, será afetado. Muito cuidado. Guardar o coração é um ato ativo, não passivo. Significa filtrar o que entra, informações, influências, pensamentos e também o que sai, palavras, atitudes. O que temos permitido que alimente nossa mente e vontade. O que entra no coração molda o que sai dele. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome. E se for apanhado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. Esse é um daqueles textos que, se lido rapidamente, pode causar confusão. Será que a Bíblia está dizendo que se alguém roubar porque tem fome, está tudo bem? Se roubar para comprar uma cervejinha, está tudo bem? Num país cuja lei beneficia os bandidos, esse texto pode ser usado sem o menor compromisso com a verdade bíblica. Será que Salomão está autorizando pequenos delitos, desde que a motivação seja a necessidade? Basta lermos o texto com atenção e compreendermos o contexto social da época para termos uma ideia clara do que o texto realmente está dizendo. O que o sábio Salomão está fazendo aqui é uma comparação para mostrar a gravidade do adultério, que é o tema do contexto imediato, dos versículos 27 a 35. Ele parte de um exemplo da vida comum para fazer a sua ilustração. No mundo antigo, especialmente em Israel, o roubo de comida por necessidade era entendido com certa compaixão. É claro que continuava sendo roubo, continuava sendo pecado e exigia restituição. A lei de Moisés era clara. Quem fosse pego deveria devolver mais do que havia tirado, conforme Êxodo 22, de 1 a 4. Mas as pessoas reconheciam que havia uma diferença entre um ladrão faminto e um ladrão ganancioso. Agora note o contraste. Se até um ladrão que rouba pão por fome precisa devolver 7 vezes mais, número que aqui simboliza completude, ou seja, restituição plena e pesada, quanto mais o homem que comete adultério não poderá reparar o estrago feito. O ponto de Salomão é esse. Há pecados que trazem marcas irreparáveis. Roubar pão é grave, mas você pode devolver e pagar a dívida. Já o adultério, e conforme já vimos aqui nessa série, quando tratamos do nosso relacionamento com Deus, a nossa traição corresponde ao adultério. Não só no relacionamento entre homem e mulher. O povo de Deus foi muitas vezes acusado pelo próprio Deus de serem adúlteros, exatamente por servirem a outros deuses, por traírem a Deus, servindo a deuses que não podiam fazer absolutamente nada por eles. Não há traição maior. Então o número 7 simboliza completude, restituição plena e pesada. Quanto mais o homem que comete adultério, então, não poderá reparar o estrago feito, sobretudo a Deus. E o ponto de Salomão é esse aqui. Há pecados que trazem marcas irreparáveis. Roubar pão é grave, mas você pode devolver e pagar a dívida. Já o adultério destrói lares, arruína famílias, mancha a reputação e não há restituição que apague completamente o dano. Este provérbio nos ensina 2 coisas. Primeiro, que a necessidade nunca justifica o pecado. Roubar continua sendo errado, mesmo quando a fome bate. Segundo, que devemos ter clareza de que alguns pecados têm consequências muito mais devastadoras do que outros. E nesse contexto, Salomão nos alerta: a infidelidade conjugal é uma ferida profunda que não se apaga facilmente. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. A fazenda do rico é a sua cidade forte e como um muro alto na sua imaginação. Vejam só. À primeira vista, esses versículos podem soar como um elogio bíblico à riqueza, quase como se a palavra de Deus estivesse ensinando que o dinheiro traz segurança absoluta. É exatamente aqui que muitos pregadores modernos e coaches da prosperidade distorcem o texto. Eles dizem: tá vendo aí? A Bíblia afirma que a riqueza é uma proteção, um muro intransponível. Portanto, você precisa enriquecer para viver uma vida de vitória. Mas um olhar mais atento ao texto hebraico e ao contexto de Provérbios mostra outra realidade. No mundo antigo, cidades eram cercadas por muralhas. Uma cidade sem muralha era frágil e vulnerável. Uma cidade com muralha era forte e protegida. Salomão usa essa imagem para dizer que, no aspecto prático e terreno, os bens de um rico funcionam como uma espécie de proteção social.
Ele pode se defender em tempos de crise, escapar de alguns problemas e se resguardar de certas dificuldades. Contudo, em Provérbios 18, versículo 11, nos é acrescentado uma nota crítica. Essa muralha existe apenas na sua imaginação. Ou seja, a riqueza pode trazer uma sensação de segurança, mas não é uma proteção real e absoluta. Um muro pode cair, uma cidade pode ser invadida, e a riqueza pode desaparecer de um dia para o outro. Em contraste, a verdadeira segurança é apresentada em todo o livro de Provérbios como o temor do Senhor. É Ele quem é torre forte, conforme Provérbios 18, versículo 10, não o dinheiro. A aplicação prática desse texto é clara. O rico que confia em seus bens constrói uma cidade ilusória, enquanto o pobre que confia no Senhor habita em fortaleza inabalável. Quando pastores e coaches modernos usam esse texto para ensinar que a Bíblia manda enriquecer para se proteger, eles ignoram a ironia e a crítica do próprio texto. A riqueza é muralha apenas na imaginação do homem, mas o Senhor é fortaleza real para todos os que nele confiam. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Esses versículos estão entre os mais polêmicos de Provérbios. Alguns interpretam de forma dura, como se a Bíblia estivesse autorizando maus tratos ou violência contra crianças. Outros, ao contrário, descartam totalmente o ensino, dizendo que isso era cultural e não vale mais hoje. Será? O resultado está diante de nossos olhos. A civilização ocidental tem sido destruída através de um movimento revolucionário que deseja acabar com os seus fundamentos, que são a filosofia grega, o direito romano, o livre mercado e principalmente a moral judaico-cristã. Sim, o cristianismo tem sido constantemente ameaçado. A civilização ocidental tem se enfraquecido. O seu futuro, os cidadãos de hoje, estão cada vez mais sensíveis, incapazes de enxergar sua própria inutilidade diante de um mundo cruel que deseja destruí-los com um rolo compressor. Mundo este que tem investido pesado para que a civilização ocidental se afunde cada vez mais em suas ideologias sem a menor base filosófica, religiosa ou científica. Estamos diante de um projeto de poder que tem avançado grandemente na civilização ocidental. Nessa guerra ideológica, estamos perdendo de goleada. Ou reagimos agora, ou não teremos mais o direito de reagir depois. Então, em textos como estes, de Provérbios, devemos compreender o equilíbrio bíblico que está no sentido original do termo vara. No hebraico, a palavra usada é shebet, que pode significar tanto vara literal quanto cetro ou instrumento de autoridade. O que está em jogo, portanto, não é simplesmente um pedaço de madeira, mas a ideia de disciplina firme, corretiva e amorosa aplicada pelos pais como parte do cuidado com os filhos. No mundo antigo, a vara era usada pelo pastor para guiar e corrigir as ovelhas, não para destruí-las. A mesma imagem é usada no Salmo 23. A tua vara e o teu cajado me consolam. Assim, a vara não é instrumento de crueldade, mas de direção. O contraste apresentado aqui em Provérbios 13, versículo 24, é claro. O pai que ama, corrige. O que nunca corrige, na prática, odeia o filho porque o deixa entregue no caminho da insensatez. Provérbios 23, versículo 13 ao 14, aprofunda esse pensamento. A disciplina firme não mata, mas, ao contrário, livra o filho de consequências muito mais graves, inclusive espirituais. A teologia por trás disso é que a disciplina dos pais aponta para a disciplina de Deus. Hebreus 12, versículo 6 afirma: o Senhor corrige a quem ama. Assim, a mensagem aos pais é que educar sem disciplina é o mesmo que abandonar o filho. O amor verdadeiro se manifesta em correção e não em permissividade. Em contrapartida, a mensagem aos filhos é que receber correção é sinal de cuidado e proteção. A disciplina de hoje pode salvar a destruição de amanhã. É importante dizer que a Bíblia não dá respaldo para abusos físicos ou psicológicos. Claro que não. O texto fala de correção firme, proporcional e em amor, e não de violência descontrolada. Pais que usam a Bíblia para justificar agressões ferem o espírito do próprio ensino de Provérbios, e as consequências serão amargas.
O estábulo fica limpo quando não há bois, mas da força do boi vem a abundância das colheitas. Esse provérbio pode soar enigmático num primeiro momento. Afinal, o que bois e estábulos têm a ver com a vida espiritual ou com a sabedoria prática? No mundo antigo, o boi era o principal instrumento de trabalho agrícola. Ele puxava o arado, ele carregava peso e permitia uma colheita muito mais produtiva. Mas havia um problema. Bois significavam sujeira no estábulo, trabalho para limpar, gastos com alimentação e esforço para cuidar. Salomão então ensina um princípio poderoso. Não existe colheita abundante sem esforço, sem responsabilidade e até sem desconforto. Se alguém prefere a facilidade de ter o estábulo limpo, sem bois, terá menos trabalho, mas também não terá colheita. Quem deseja resultados maiores precisa aceitar os custos: sujeira, esforço, disciplina e dedicação. Esse ensino confronta diretamente a mentalidade de muitos que preferem confiar em fórmulas rápidas de sucesso, de enriquecimento sem esforço e de prosperidade sem sacrifício. A sabedoria bíblica ela vai na direção oposta. Toda colheita exige preparo, exige disciplina e até sujeira no caminho. Na vida espiritual, crescimento exige oração, estudo da palavra, vigilância contra o pecado, e tudo isso custa tempo e esforço. E na vida familiar e profissional, nenhum fruto real vem sem dedicação, paciência e constância. Em resumo, quem evita o esforço também evita a colheita. A abundância vem acompanhada de responsabilidade e não de atalhos mágicos. O Sheol e o Abaddon estão patentes diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Aqui encontramos duas palavras fortes da teologia do Antigo Testamento: Sheol e Abaddon. Sheol é o termo hebraico que se refere ao mundo dos mortos, o lugar invisível para onde iam as almas após a morte. Abaddon, por sua vez, é uma palavra que significa destruição ou perdição, muitas vezes usada como sinônimo de abismo ou ruína final. Na mentalidade antiga, esses eram os lugares mais ocultos e inacessíveis para os homens. Nenhum olho humano podia sondá-los. E é justamente por isso que o provérbio impressiona. Se até os domínios da morte e da destruição estão expostos diante do Senhor, quanto mais o coração humano. Em outras palavras, não há nada escondido de Deus. Nem a morte, nem o além, nem os segredos mais profundos da nossa alma. Esse versículo nos convida a uma reverência e transparência diante de Deus. Se até os lugares mais escuros do universo estão sob os olhos dele, não adianta fingir ou esconder o que vai no seu coração. Para o justo, isso traz consolo. Deus conhece cada luta, cada dor oculta, cada pensamento secreto. Para o ímpio, isso é uma advertência. Nenhum pecado permanece oculto. Nenhuma intenção fica fora do alcance do olhar divino. Enquanto muitos insistem em fórmulas de autoconfiança e pensamento positivo, Provérbios lembra que o verdadeiro exame vem de Deus, que vê além das aparências e penetra até o coração. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o ímpio para o dia do mal. Esse provérbio levanta uma questão teológica delicada. Estaria Deus criando pessoas más apenas para destruí-las? A resposta bíblica é clara. Não, 1000 vezes não. Deus não cria o mal, tampouco gera pessoas destinadas obrigatoriamente à perdição. Deus predestina as pessoas para a salvação, mas nunca para a perdição. O homem natural já se encontra em estado de rebelião contra Deus. Ele já nasce em pecado, afastado de Deus. A menos que se arrependa de seus pecados e entregue a sua vida a Jesus Cristo, o homem enfrentará as consequências de seus próprios pecados. Quem pode dizer que não cometeu pecado algum? Quem? Ou a justiça de Cristo é atribuída ao homem, ou ele está perdido em seus próprios pecados. Portanto, o que o texto de Provérbios 16, versículo 4 ensina é que nada escapa aos propósitos soberanos de Deus. Até mesmo os ímpios, que voluntariamente rejeitam o Senhor, acabam servindo, ainda que contra a sua vontade, ao desígnio divino. Ao longo da Bíblia vemos isso repetidas vezes. Faraó, que endureceu seu coração contra Israel, acabou sendo usado por Deus para manifestar o seu poder.
Os inimigos de Judá, que trouxeram destruição, acabaram servindo como instrumentos de disciplina para o povo de Deus. Até Judas Iscariotes, em sua traição, cumpriu parte do plano que levaria Jesus à cruz e nos conduziria à nossa redenção. Ou seja, Deus não faz o ímpio ser mau, mas governa de tal forma que até a maldade do ímpio serve a um fim justo e determinado. Isso não faz sentido para você? Pois é. Esse provérbio confronta a mentalidade humana que acredita no caos, no acaso ou no controle total do homem sobre o destino. Aqui somos lembrados de que a soberania pertence a Deus e até a rebeldia dos ímpios não frustra seus planos eternos. Eu gostaria de aproveitar para aprofundar ainda mais essa questão, pois muitos levantam argumentos falaciosos quando se referem à predestinação, acusando a teologia reformada de errar ao defender a posição de Calvino quanto a isso. Eu já falei sobre isso de forma bastante profunda nesta série, algumas vezes já, tá? E também já analisei até os argumentos calvinistas, comparando-os com os argumentos arminianos. Enfim, eu já trouxe algumas vezes esta questão à tona, mas penso ser muito importante abordar este assunto sempre que textos como estes surgem no relato bíblico, pois isso nos ajuda a consolidar nosso pensamento de forma assertiva, sem dar margens para erros argumentativos tão comuns em nossos dias, exatamente pela falta que muitos têm de um conhecimento mais profundo sobre a doutrina reformada. Não é exagero dizer que esse é um dos pontos mais debatidos da teologia reformada. Então, eu vou responder em 3 partes, para trazer clareza ao pensamento de Calvino, sem confundi-lo com os exageros do que se chama, por exemplo, de ultracalvinismo. No que se refere à condição humana, Calvino parte daquilo que a tradição reformada chama de total depravação. Isso não significa que o ser humano seja sempre o pior possível, mas que toda a sua natureza foi afetada pela queda. Antes da queda, Adão possuía verdadeira liberdade. Ele podia obedecer perfeitamente ou desobedecer. Depois da queda, contudo, a humanidade permanece livre em suas escolhas naturais, como profissões, amizades, relacionamentos, investimentos, etc. Mas no que diz respeito a Deus, sua vontade está inclinada sempre contra ele. Em outras palavras, o homem pode escolher muitas coisas, mas nunca escolherá a Deus por si mesmo. Calvino afirma isso repetidamente nas Institutas da Religião Cristã, especialmente ao comentar Efésios 2, versículos de 1 a 3, mortos em delitos e pecados. Para ele, mortos espiritualmente não podem produzir fé sem a intervenção soberana de Deus. No que se refere à predestinação, nós precisamos distinguir cuidadosamente o pensamento do próprio Calvino e as caricaturas posteriores. Calvino afirma que Deus elegeu livremente, antes da fundação do mundo, aqueles que seriam salvos em Cristo, conforme Efésios 1, versículos de 4 a 5. Essa eleição é incondicional, isso é, não se baseia em méritos prévios ou previstos no homem. Como Deus conhece todas as coisas, ele já sabia que o homem faria isso ou aquilo. Daí, ele decidiu salvar uns e condenar outros. Não, a eleição é incondicional. Não se baseia em méritos prévios ou previstos no homem. É fruto exclusivo da graça. Quanto à perdição, Calvino reconhece o que se chama de reprovação. Ele não a apresenta como simétrica à eleição, como se Deus trabalhasse da mesma forma ativa nos dois lados. Na eleição, Deus age positivamente, chamando, regenerando e conduzindo o homem à salvação. Na reprovação, Deus deixa o pecador seguir o seu próprio caminho de rebeldia. Ou seja, ele não precisa criar incredulidade, porque esta já está no coração humano caído. O que Deus faz é não estender a graça salvadora a todos. Nas Institutas da Religião Cristã, no livro 3, capítulo 23, Calvino fala claramente que Deus não predestina todos para o mesmo fim, mas também enfatiza que a condenação é justa resposta ao pecado voluntário do homem. Portanto, embora Deus seja soberano, o homem continua responsável. No que se refere ao livre-arbítrio, a objeção mencionada por muitos é clássica. Se Deus predestina, como pode julgar o homem? Calvino responde que o homem não é forçado a pecar. Ele peca porque quer pecar. Sua vontade é inclinada contra Deus, mas ainda é sua vontade. Ou seja, o julgamento divino é justo, pois cada um será condenado por seus próprios pecados.
A salvação, por outro lado, não pode ser atribuída ao homem, mas somente a Deus, que tem misericórdia de quem quer ter misericórdia, conforme Romanos 9, versículo 15. Assim, na teologia de Calvino, a predestinação não elimina a responsabilidade humana, mas revela duas verdades complementares. Sem a graça de Deus, ninguém buscaria a salvação. E a perdição não é fruto de um decreto arbitrário, mas da rebeldia voluntária do pecador. Em resumo, o homem, após a queda, perdeu a capacidade de se voltar para Deus por si mesmo. Deus predestina para a salvação e a eleição é incondicional. Quanto aos perdidos, Calvino fala em reprovação, que significa que Deus os deixa em sua própria rebeldia. Não é Deus quem cria o mal neles. A condenação é justa, portanto, porque o homem peca livremente. E a salvação é graça, porque ninguém a mereceria. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Esse é talvez um dos provérbios mais mal interpretados em nossos dias. Muitos coaches, pregadores da prosperidade e defensores da chamada confissão positiva afirmam que esse versículo significa que nós podemos criar a realidade com as palavras, decretando riqueza, decretando saúde, decretando vitória. Eles adoram essa palavra. Mas essa não é a mensagem de Provérbios, meus irmãos. No contexto bíblico, a expressão poder da língua. Sim, é esse o texto. Poder da língua. Não está falando sobre a força mística criadora, mas sobre o impacto real das palavras no cotidiano humano. Palavras podem dar vida no sentido de poder consolar, poder edificar, encorajar e sarar corações feridos. Um conselho sábio, uma palavra de amor ou de ensino pode mudar o rumo de uma vida. Mas palavras também podem matar. Mentiras, fofocas, calúnias e discursos de ódio destroem reputações, quebram famílias e podem até levar à morte física e espiritual. O provérbio, portanto, nos ensina responsabilidade. Quem ama a língua, isso é, quem a usa com sabedoria, colherá frutos de vida. Mas quem a usa de forma tola e perversa, colherá frutos de morte. Esse ensino se conecta com o que Tiago afirma no Novo Testamento. A língua é como fogo, capaz de incendiar uma floresta inteira. Assim, enquanto muitos líderes despreparados prometem que basta decretar para que a realidade obedeça, a sabedoria bíblica nos chama à prudência, ao cuidado e à verdade em cada palavra. Não se trata de criar mundos com frases, mas de construir ou destruir vidas pelo uso sábio ou tolo da língua. Instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Esse é um dos versículos mais citados por pais e educadores cristãos, mas também é um dos mais mal interpretados. Muitos pensam que ele é uma promessa automática, como se bastasse ensinar a criança na infância para que, inevitavelmente, ela permaneça fiel ao Senhor até a velhice. Será que é isso que o texto está dizendo? A sabedoria de Provérbios não é feita de promessas mecânicas. São princípios gerais. O livro trabalha com o que é regra, não com o que é exceção. No hebraico, a palavra traduzida como instruir traz a ideia de dedicar, consagrar, abrir o caminho. Ou seja, é colocar a criança no trilho certo, dar-lhe direção, fundamentá-la no temor do Senhor desde cedo. Isso não garante que o filho nunca pecará ou nunca se afastará. Afinal, cada pessoa é responsável diante de Deus por suas escolhas. Mas a instrução firme, amorosa e constante na infância marca profundamente a vida de uma pessoa, deixando raízes que dificilmente serão arrancadas. A grande responsabilidade está sobre os pais. Não é a escola, não é a igreja, não são os influenciadores digitais que devem moldar o coração da criança. Mas os pais são os principais responsáveis diante de Deus por plantar a palavra no coração dos filhos. E volto a dizer que isso não é garantia de salvação, pois cada um será responsável diante de Deus por suas próprias escolhas. Há muitos exemplos bíblicos que deixam isso bastante claro. Filhos de homens tementes que, apesar da instrução recebida, escolheram se desviar e sofreram as consequências. Já vimos aqui. Eli, por exemplo, foi um sacerdote fiel e temente a Deus, mas seus filhos, Ofni e Finéias, corromperam-se, cometendo atos de pecado e desrespeito no templo.
Apesar do exemplo e liderança de Eli, eles não seguiram o caminho da justiça e por isso acabaram sofrendo a morte na guerra contra os filisteus como um juízo divino sobre sua família. Isso mostra que a instrução do pai nem sempre garante a fidelidade dos filhos. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porém enfrentou grande sofrimento com seu filho Absalão, que rebelou-se contra ele e tentou usurpar o trono. Absalão, apesar de ser criado num ambiente de temor ao Senhor, escolheu um caminho de rebeldia, trazendo conflito e quase destruição ao reino. E aqui vemos que a fidelidade aos princípios de Deus depende da escolha individual. Salomão, aqui autor de Provérbios, que começou seu reinado com sabedoria e temor a Deus, viu no final de sua vida seu próprio coração se desviar. Seus filhos seguiram caminhos que contribuíram para a divisão do reino de Israel após sua morte, pois não mantiveram o pacto com Deus. A instrução e exemplo do rei não foram suficientes para assegurar a continuidade da fidelidade em sua descendência. Neemias liderou a restauração do povo de Israel com dedicação e temor a Deus, mas seus filhos e muitos da geração seguinte se misturaram com povos pagãos, manifestando contaminação espiritual que afetou o povo. Esses exemplos bíblicos, trouxe apenas alguns, ilustram que a instrução no caminho do Senhor é essencial, mas não uma garantia absoluta. O livre-arbítrio, as circunstâncias e as escolhas pessoais dos filhos também têm papel determinante em seu destino. Portanto, este provérbio não é um passe de mágica, mas um alerta para que sejamos responsáveis. Quem semeia o temor do Senhor no coração dos filhos desde cedo terá grande probabilidade de ver frutos de fidelidade mais tarde. Livra os que estão sendo levados para a morte. Salva os que cambaleiam indo para a matança. Se disseres, não sabíamos, por acaso não perceberá aquele que pesa os corações? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Esse texto é de uma força impressionante. Aqui não temos apenas um princípio de vida pessoal, mas um mandamento ético e social. O povo de Deus deve agir diante da injustiça, da opressão e da morte. Na época, o provérbio podia se aplicar a situações como inocentes sendo levados para execuções injustas, pobres sendo esmagados pelos poderosos, vítimas de violência sendo ignoradas pela sociedade. E a ordem é clara: não se cale, não se omita, não finja que não viu. O argumento é ainda mais forte. O Senhor é aquele que sonda os corações. Podemos tentar justificar nossa omissão dizendo, não sabíamos, mas Deus conhece a verdade e julgará cada um segundo as obras. Esse ensino ecoa em toda a Escritura. O profeta Isaías clama, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido. Tiago, no Novo Testamento, denuncia aqueles que veem o irmão necessitado e apenas dizem, vá em paz, aquece-te e farta-te, sem agir. Ou seja, o silêncio diante da injustiça é pecado. O povo de Deus é chamado a defender a vida, a justiça, defender a verdade. Esse provérbio se aplica poderosamente aos nossos dias. Quando vemos a degradação moral, o avanço da violência, a destruição de famílias e até ataques à fé cristã, não podemos simplesmente cruzar os braços. A indiferença é cúmplice do mal. Tiago 4, versículo 17, nos alerta. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te recompensará. Esse é um dos provérbios mais surpreendentes, porque quebra completamente a lógica da vingança. O senso natural do coração humano é qual? Ele me fez mal, eu vou retribuir. Não é assim? Mas aqui Salomão nos mostra o caminho da verdadeira sabedoria. Vencer o mal com o bem. A expressão amontoar brasas vivas sobre a cabeça não significa desejar o mal para o inimigo, como se o gesto bondoso fosse uma forma de punição disfarçada. Pelo contrário, no contexto hebraico, brasas estão ligadas à consciência, ao peso da verdade que arde dentro da pessoa. Ou seja, quando tratamos o inimigo com bondade, em vez de vingança, a sua própria consciência é confrontada. É como se a bondade queimasse dentro dele, levando à vergonha, ao arrependimento e, quem sabe, até à mudança de atitude.
Esse provérbio foi tão importante que o apóstolo Paulo o citou em Romanos 12, versículo 20, aplicando diretamente à vida cristã. Ele conclui dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O princípio aqui é claro: a justiça não está em nossas mãos, mas nas mãos de Deus. Cabe a nós responder com misericórdia, mesmo quando somos injustiçados. E isso confronta diretamente o espírito do nosso tempo. Vivemos em uma cultura de cancelamento, onde todo erro precisa ser retaliado e nas redes sociais basta um deslize para ser destruído. Mas a sabedoria bíblica nos chama a outro caminho. Não pagar o mal com o mal, mas agir com bondade, confiando que Deus é justo e recompensará. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faças semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Aqui temos um dos textos mais intrigantes de todo o livro de Provérbios, porque parece contraditório, não parece não? No versículo 4 diz: não respondas, e no versículo 5 diz: responde. Afinal, devemos responder ou não? A chave está em perceber que a sabedoria bíblica não é feita de regras rígidas, mas de discernimento. A resposta correta depende da situação. O verso 4 nos ensina que há momentos em que discutir com um tolo só vai te rebaixar ao nível dele. É aquela discussão sem fim, cheia de orgulho e zombaria, que não leva a lugar nenhum. Entrar nessa briga é perder tempo e se tornar semelhante a ele. O versículo 5, por sua vez, nos ensina que há outras ocasiões em que o silêncio fortalece o tolo em sua própria ilusão. Se ninguém o confrontar, ele pensará que está certo, sábio aos seus próprios olhos. Nesses casos, é necessário responder, não para entrar no jogo da insensatez, mas para expor a verdade e evitar que outros sejam enganados. Esse provérbio é um guia de discernimento. Ele nos ensina a avaliar quando o silêncio é sabedoria e quando a palavra é necessária. Jesus mesmo praticou isso. Diante de Herodes, Jesus permaneceu em silêncio, conforme Lucas 23, versículo 9. Mas diante dos fariseus, ele respondeu com firmeza, desmascarando toda a hipocrisia. Portanto, em um mundo de debates acalorados, especialmente na internet, precisamos aprender a discernir. Nem toda discussão merece nossa energia. Às vezes, o silêncio é a resposta mais sábia. Outras vezes, calar é permitir que a mentira se espalhe. O sábio não se guia pelo impulso, mas pelo discernimento que vem de Deus. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. À primeira vista, esse provérbio parece estranho. Como um elogio, uma bênção, ou até uma palavra de bondade pode se transformar em maldição. O ponto aqui não é o elogio em si, mas a intenção e a forma. Salomão descreve alguém que exagera, que usa palavras de forma inconveniente, elogiando em alta voz, de forma repetitiva, fora de hora, até mesmo ao amanhecer. O resultado é que o que era para soar como bênção passa a ser incômodo, pesado e até suspeito. Quem age assim parece bajulador, manipulador ou inconveniente. A sabedoria bíblica nos ensina que até coisas boas, quando usadas sem discernimento, perdem seu valor. A palavra correta, no tempo certo, edifica. Mas a palavra fora de hora, exagerada e sem sinceridade, se torna maldição. Isso também contrasta com o discurso de muitos líderes que pregam que se deve repetir frases positivas a qualquer custo, como se a simples repetição de palavras tivesse poder mágico. A Bíblia, por outro lado, mostra que o poder das palavras não está no exagero ou no volume, mas na verdade e na sinceridade do coração. A sabedoria está em saber falar o certo, do jeito certo, no tempo certo. Nem bajulação, nem silêncio absoluto, mas a palavra temperada pela graça e pela verdade. Agur, mencionado no final do livro de Provérbios, no capítulo 30, é identificado como filho de Jaque e é autor de uma seção diferente dos ditados atribuídos a Salomão. Ele é descrito como um homem sábio que expressa humildade ao afirmar não ser tão entendido quanto os outros e faz profundas reflexões sobre a criação e a sabedoria divina.
Não se sabe ao certo quem foi Agur, mas acredita-se que tenha vivido entre os reinados de Salomão e Ezequias. Ele se destaca como um sábio independente ou assessor que contribuiu para a coleção do livro de Provérbios, transmitindo conselhos e ensinamentos valiosos. Essa seção do livro de Provérbios, capítulo 30, é um oráculo direcionado a Itiel e Ucal, nomes cuja identificação não é clara, contendo pedidos a Deus, advertências e observações sobre a vida e sabedoria prática. A importância de Agur está justamente em mostrar que, além de Salomão, outros homens buscaram e compartilharam sabedoria temerosa de Deus. A sanguessuga tem 2 filhas. Dá. Estas 3 coisas nunca se fartam, e 4 nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. O mexer do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue, assim o forçar da ira produz contenda. Esses provérbios de Agur são profundamente realistas e quase poéticos. Primeiro, ele apresenta a figura da sanguessuga, um parasita que se alimenta do sangue alheio. Ela simboliza o desejo humano insaciável, sempre clamando, dá, nunca satisfeito. Agur então lista 4 imagens de coisas que nunca se contentam. A sepultura, sempre recebendo mais mortos, o ventre estéril, que anseia e nunca se satisfaz, a terra seca, que pode receber chuva sem nunca dizer basta, e o fogo, que devora sem se saciar. A mensagem é clara: o coração humano, quando dominado pela cobiça, se torna como a sanguessuga. Nunca se satisfaz, sempre quer mais. E aqui temos um forte contraste com o discurso que promete prosperidade ilimitada, como se a vida fosse apenas acumular mais e mais. Mas a sabedoria bíblica nos lembra que a verdadeira satisfação não está no ter, mas em viver na dependência de Deus. Já no verso 33, temos um provérbio de aplicação prática. Assim como o leite batido produz manteiga e o nariz pressionado produz sangue, também o forçar da ira produz contenda. Ou seja, há consequências inevitáveis quando alimentamos a raiva e a ganância. Assim como certos processos naturais geram resultados previsíveis, a insatisfação e a ira geram destruição. Portanto, estamos diante de uma lição dupla. A vida sem contentamento nos torna eternos insatisfeitos, sugando dos outros como sanguessugas. E a falta de domínio próprio, seja na ira ou na cobiça, sempre termina em contenda e dor. A sabedoria bíblica nos chama a viver com gratidão e autocontrole, lembrando que só em Deus encontramos descanso para o coração. Dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargurados de espírito. Bebam e esqueçam-se da sua pobreza e da sua miséria, não se lembrem mais. À primeira vista, esse texto pode soar como uma autorização para a embriaguez. Mas, na verdade, precisamos entender o contexto. Aqui, Lemuel transmite as palavras de sua mãe. O capítulo começa advertindo um rei contra os perigos do álcool. Governantes não devem se embriagar, porque precisam de clareza para julgar e governar. Logo em seguida vem a instrução: bebida forte ao que perece. Não é um incentivo à fuga da realidade, mas uma forma de dizer que o álcool, na antiguidade, era usado como alívio em contextos extremos, em meio à dor, ao luto, ou até como anestésico rudimentar em sofrimentos terminais. A Bíblia nunca defende o uso irresponsável do vinho ou da bebida forte. Pelo contrário, constantemente alerta contra os perigos da embriaguez. Aqui, a ideia é que o governante, que precisa de sobriedade, não pode se dar ao luxo de perder o domínio. Já quem está em sofrimento profundo, às portas da morte, poderia usar o vinho como alívio, quase como um recurso médico da época. Esse texto também nos lembra que o verdadeiro alívio do sofrimento não está em substâncias, mas em Deus. A bebida pode trazer um esquecimento temporário, mas apenas o Senhor traz consolo eterno. É uma crítica implícita às soluções superficiais, como também às promessas modernas de muitos que oferecem fórmulas rápidas para esquecer a dor. A Bíblia, em contraste, aponta para o consolo profundo do Espírito Santo e para a esperança da vida eterna. Não devemos buscar, em anestesias temporárias, a solução para a dor, mas sim aprender a entregar nossas aflições ao Deus que cura, ao Deus que consola, ao Deus que restaura.
Ao chegarmos então ao fim do livro de Provérbios, percebemos que não estamos diante de simples ditados morais ou frases de efeito. Esse livro é o livro da sabedoria divina, onde a vida prática se encontra com a fé. Em Provérbios, vemos Deus se importando com todas as áreas da existência: o trabalho e a preguiça, a disciplina dos filhos e a justiça no governo, as palavras que saem da nossa boca e os desejos escondidos no coração, a riqueza e a pobreza, a humildade e orgulho, a amizade e o casamento. Tudo está sob o olhar de Deus. Nada escapa à sua sabedoria. Enquanto o mundo promete sucesso fácil, riquezas rápidas e fórmulas de autoajuda, Provérbios nos mostra um caminho muito diferente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não há atalhos. Não há mágica. A vida vivida com reverência a Deus, dia após dia. Falar de prosperidade como resultado apenas de esforço humano é um erro terrível. Mas Provérbios nos lembra que toda a bênção vem de Deus e que a verdadeira prosperidade não é acumular bens, mas viver em retidão, justiça e contentamento diante do Criador. No final, a mensagem de Provérbios é clara. A sabedoria não é uma teoria, mas um modo de viver. E esse modo de viver começa com o temor do Senhor e se expressa em atitudes práticas, no falar, no agir, no administrar, no educar e no lidar com as dores da vida. Afinal, quem anda no caminho da sabedoria encontra a vida. Quem rejeita a sabedoria encontra destruição. O livro de Provérbios é, portanto, um convite a cada um de nós. Teme ao Senhor, anda nos seus caminhos e encontrarás a verdadeira vida. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça que a partir do próximo vídeo começaremos a analisar a maçonaria em detalhes, num curso especial que está sendo disponibilizado de forma gratuita aqui para vocês, assim como para aqueles que adquiriram o nosso curso de formação política Redescobrindo o Brasil. Então, até o próximo vídeo, com a graça de Deus. Você sabia que há detalhes escondidos na Bíblia que a maioria dos cristãos nunca percebe, porque nunca foram ensinados do jeito certo? Você sente que tem mais, mas não sabe por onde começar? Você lê livros, assiste vídeos soltos aqui e acolá, ouve pregações sem entender as profecias, as guerras, os símbolos, os contextos. Talvez você pense que é difícil demais, mas a verdade é, você só precisa da metodologia certa. O canal A Bíblia Toda criou um método completo de ensino bíblico com 7 cursos que vão te guiar por teologia, história, filosofia e política com profundidade e clareza. É um passo a passo prático, com e-books interativos e acesso vitalício para você estudar no seu tempo. Você vai entender os eventos, as profecias e as raízes da fé cristã como nunca antes. E entre os cursos está o maior curso de História do Cristianismo e Apologética Cristã do Brasil. Se você quer romper a superficialidade e viver uma fé sólida, consciente e profunda, essa é a sua chance. Clique no botão agora ou use o QR Code e garanta seu acesso com desconto. Venha descobrir a Bíblia como ela realmente é.